Na pacata vila costeira de Atalaia, Davi era mais do que apenas um pescador. Ele era uma lenda viva. Com sua barba grisalha e suas mãos calejadas, ele era conhecido como o homem que conhecia o mar como ninguém. As crianças o admiravam e os jovens pescadores o viam como um mentor. Ele tinha enfrentado tempestades, suportado períodos de escassez e, apesar da idade avançada, continuava a se aventurar no oceano todos os dias. O mar era sua paixão, seu refúgio, seu sustento. Mas naquela temporada o mar parecia estar virando as costas para Davi. Já fazia semanas que ele voltava para a costa com o barco quase vazio, sem peixes suficientes para alimentar a si mesmo, quem dirá para vender e garantir seu sustento. Sua economia minguava e ele começou a se preocupar, mas não deixava ninguém perceber. Todas as manhãs, ele ainda saía com o mesmo sorriso no rosto e uma determinação silenciosa. Amanhã será um bom dia, dizia para si mesmo todas as noites. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Davi tomou uma decisão ousada. Iria mais longe do que jamais foi, para as águas profundas, onde poucos pescadores se atreviam a ir. Hoje vou voltar com o barco cheio, pensou ele, com a esperança renovada e o coração batendo mais forte. Ele remou por horas, afastando-se da costa até que a vila de Atalaia desapareceu no horizonte. O mar estava calmo e o céu limpo. Parecia que o oceano estava lhe dando uma chance. Mas, como um prenúncio sombrio, o vento começou a mudar. As ondas, que antes eram pequenas e tranquilas, começaram a se erguer. Davi sabia que algo não estava certo, mas, determinado a não voltar de mãos vazias, ignorou os sinais. Porém, não demorou para que as nuvens escuras surgissem, cobrindo o céu e transformando o dia em noite. O mar começou a rugir e ondas gigantescas surgiram ao redor do pequeno barco. Davi agarrou-se ao leme com toda a sua força, enquanto o barco balançava de um lado para o outro, quase virando. O velho pescador lutava para manter a embarcação em linha reta, mas a tempestade parecia querer engoli-lo. Cada vez mais distante da costa, ele se sentia como uma gota em meio à imensidão do oceano furioso. O medo o consumia, e ele começou a se perguntar se sobreviveria para ver o amanhecer. Horas passaram e a tempestade não cedia. Exausto, com o corpo dolorido e os braços sem forças, Davi sentiu uma onda de desespero. Ele olhou para o céu coberto de nuvens e, com a voz rouca, gritou: "Se o mar quiser me levar, que leve, mas se eu tenho algum propósito, preciso de um sinal." Seu grito se perdeu no som das ondas e do vento. Foi então que, como se atendendo a seu pedido, a tempestade começou a acalmar. O vento diminuiu, as ondas perderam força e o céu começou a clarear. Um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando uma parte tranquila do mar à sua frente. E ali, para a surpresa de Davi, havia um cardume de peixes brilhando sob a luz do sol. Ele piscou, incrédulo, mas aquela visão reacendeu uma chama em seu coração. Como uma última chance, o mar estava lhe oferecendo uma dádiva. Com o pouco de força que lhe restava, Davi lançou suas redes. Seus braços doíam a cada puxada, mas ele continuava, sentindo a rede ficar cada vez mais pesada, conforme mais peixes eram capturados. Ele puxava e lançava a rede repetidas vezes, até que sua embarcação estivesse cheia de peixes. Os braços trêmulos e o corpo cansado mostravam seu esforço, mas seus olhos brilhavam de gratidão e determinação. Finalmente, com o barco carregado, Davi se deixou cair sobre a madeira, respirando fundo, olhando para o céu agora limpo. Um sentimento de alívio e gratidão o envolveu. O velho pescador quase desistiria, mas o mar o testava e, ao final, recompensara sua persistência. Ele sabia que aquela era mais do que uma simples pesca bem-sucedida. Era uma lição de vida. Ao amanhecer, Davi retornou para a vila.
Os moradores o receberam com espanto e alegria, pois ninguém esperava que ele conseguisse sobreviver à tempestade, muito menos voltar com o barco cheio. Os jovens pescadores perguntaram como ele havia conseguido. Davi sorriu, olhou para o horizonte e respondeu com serenidade: "O mar testa aqueles que se aventuram nele, mas sempre devolve algo para quem tem a coragem de persistir." Naquela noite, enquanto a vila se reunia para festejar, Davi refletia sobre o que havia aprendido. Ele percebeu que, na vida, todos enfrentamos tempestades e, às vezes, nos sentimos pequenos e desamparados diante de nossos desafios. Mas, se mantivermos a fé e não desistirmos, o destino sempre nos reserva algo especial.